Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim Não Talvez, edição do dia 6 de dezembro. Connosco estão a Patrícia Machado, o Luís Pardal e o Francisco Brito, como é habitual. Bem-vindos, boa tarde. Vamos entrar já nos temas de agenda. Não é hoje dia 6, mas vai ser amanhã, dia 7 de dezembro, que se irá assinalar um ano de que Évora recebeu o título de Capital Europeia da Cultura 2027. Ganhava esta corrida. Passado um ano, o Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação da Associação Évora 2027, que será responsável pelo programa cultural da Capital Europeia da Cultura. A associação, que vai gerir a Capital Europeia da Cultura, deverá começar a funcionar em finais de fevereiro ou o mais tardar em março do próximo ano, estimou o autarca de Évora, aqui à DNFM. Passado um ano, o que é que foi feito até agora, mas também estas dúvidas, porque o Governo aprovou o funcionamento da associação e o seu modelo de governança, mas a autarquia não sabe o que é que vai sair no decreto-lei, porque ainda não foi publicado. Patrícia Machado, boa tarde, bem-vinda. Há aqui falta de diálogo entre o Governo e a autarquia sobre este assunto? Ou a informação que não precisava de ser partilhada? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos colegas de painel e a Tia Luís Matias. Em primeiro lugar, não queria deixar de partilhar portanto, aquele momento que todos nós vivemos há um ano atrás, portanto, como disseste bem, faz amanhã um ano, em que, mesmo aqui no programa, portanto, saudámos, valorizámos e congratulámos-nos por aquilo que era uma conquista de uma candidatura, aliás, extraordinária também nesse aspecto, porque é bom recordar que todas as cidades até então designadas como, identificadas como Capital Europeia da Cultura, tinham sido até então nomeadas. Esta foi eleita e isso também é um feito, digamos, extraordinário do ponto de vista do que ela contempla, do que também valorizámos na altura, do que ela significava para o desenvolvimento desde logo da cidade, do concelho, mas também da região, com um impacto nacional e mesmo internacional, e portanto queria começar por aí, lembrando de facto dessa pelo menos aparente, era uníssono, não é? Portanto, essa congratulação. Sobre este aspecto de ter passado um ano, diálogo ou não diálogo, eu diria assim, há um bidbook, que é conhecido por todas as entidades. A Câmara Municipal e a Comissão Executiva tiveram um papel desde o início, portanto, na sua construção, naturalmente com a equipa de missão, que tem aqui um papel também de destaque, naturalmente, todos os seus intervenientes. E há um bidbook onde está também o modelo de governança que foi, lá está, eleita esta candidatura e que naturalmente se deve respeitar também todos esses elementos que também estão contemplados nesse mesmo bidbook. Sobre o diálogo, eu apenas diria nesta primeira volta que desde a primeira hora, ou seja, desde o dia 7 de dezembro de 2022, que nesse mesmo dia, portanto, foi antes, certamente já teria havido e houve contactos, aliás, com as várias cidades, as várias candidaturas, mas houve desde o momento em que soubemos que éramos Capital Europeia da Cultura, uma manifestação de vontade e, diria assim, em alguns casos, de insistência para haver esse diálogo. E, portanto, desde a primeira hora que houve contato, que houve diálogo. É bom recordar quando foi o governo mais próximo, portanto, houve essa insistência e que se conseguiu ali, portanto, desbloquear alguns aspectos, quer a Câmara, ou seja, a Câmara, porque está inserida também na Comissão Executiva, foi auscultada, portanto, relativamente a um conjunto de aspectos, houve essa negociação com o Governo, naturalmente o que está no decreto-lei, ainda só o Governo sabe, e portanto é importante que também venha, e acima de tudo que se respeite aquilo que é, nomeadamente, o modelo de governança que está inserido no bidbook, e portanto estou em crer que muito já foi feito e muito naturalmente há por fazer. Aliás, depois posso falar um bocadinho mais sobre isso já para 2024. Bem, então vamos ter aí novidades. Já vamos ouvir a Patrícia, que ela é público, já nos anuncia, não é está-nos novidades, a querer anunciar público. novidades. Isso é importante, público. é importante. E os nossos ouvintes têm mais um motivo para se manter aqui ligados. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. No teu entendimento, então, para já não se sabe o que é que está neste decreto. O Governo terá respeitado o que está então no bidbook. Acreditas nisso? Mas falta aqui algum diálogo para saber o que é que lá está escrito, por exemplo, o que é que depende de ir a Tribunal de Contas, não, etc. Porque são dúvidas.
atuais. Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Naturalmente que não posso deixar de dar esta nota inicial. É um marco interessante, é um marco de um ano desta atribuição, desta conquista para Évora e para o Alentejo, que acredito que, espero que em 2027 se consiga alcançar tudo aquilo que está proposto e ainda mais, e digo ainda mais porque o Governo, ao longo destes meses ou deste ano, deu aqui sinais de uma grande aposta em termos de investimento, enfim, inclusive com o aumento da dotação orçamental para esta candidatura, com o papel que se pretende de alargar, portanto, o impacto de Évora, Capital Europeia da Cultura, alargar a outros concelhos vizinhos, ao Alentejo, e, portanto, também foi, digamos, isso que foi acrescentado àquilo que se sabia aqui há um ano atrás, portanto, isso também é importante, salvo erro, são cerca de 4 milhões de euros, não é? Para concelhos vizinhos e, portanto, isto é significativo. Agora, o que é que acontece? Foi um ano... Bem, um ano é muito tempo. E um ano que coincide também, digamos, com a aproximação de um fim autárquico, não é? Portanto, é um facto. Carlos Pinto Sá não se voltará a candidatar a Évora, enfim, por força da lei, inclusive. E, portanto, foi um ano que demorou, enfim, um ano é muito tempo, como disse há pouco, aliar a isto, um aproximar de um fim autárquico. Eu acho que nós estamos a correr alguns riscos de chegarmos a 2027 com muita coisa por preparar. Enfim, eu acho que há um respeito muito grande por todas as instituições que estão a liderar este processo, isso não há dúvida. A Câmara Municipal assume aqui um papel, digamos, de alguma liderança e, portanto, acredito que a Câmara Municipal deve, ao máximo, atalhar, ou seja, estar no lado da solução e não de arranjar problemas. E, portanto, bem, sabemos que foi publicado agora foi Vai constituída. Ainda não... Sim, ainda não é público. E é que está a grande questão. Se nós estávamos a discutir aqui com mais informação e que seria importante. Bem, eu quero acreditar que será público muito em breve. Sim, como e, será, e que Governo e autarquia terão certamente uma via verde para conversar sobre este assunto. Pois, não posso esperar outra coisa. Agora, de facto, a realidade é que sabemos que estamos aqui num momento de alguma, enfim, não é de alguma, é de muita incerteza, e que o próximo Governo, não é, só lá para daqui a 4, 5 meses é que poderá estar capacitado para pegar nesta pasta, e portanto são mais alguns meses que perdemos aqui. Francisco Brito, boa tarde, bem-vindo, e no teu entendimento já deveríamos saber aqui mais sobre o conteúdo deste decreto-lei que foi aprovado, mas nós não sabemos ainda o seu conteúdo. Nem o próprio Presidente disse que, naturalmente, tinha dúvidas sobre partes do seu conteúdo e o que é que isso depois implica para o funcionamento desta Associação de Évora 2027. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde Luís Matias, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde a quem nos escuta. Este tema da Capital Europeia da Cultura é um tema que é central para Évora desde o momento em que soubemos que de facto ia ser a Capital Europeia da Cultura, portanto, amanhã fará um ano que essa decisão foi anunciada, e o que mais estranho nestas questões todas e nessa pergunta em concreto é que o Presidente da Câmara não saiba exatamente o que é que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, portanto, não será normal, não é? Portanto, alguma coisa estará mal, ou de facto há aqui um mau entendimento das palavras do Sr. Presidente da Câmara, ou de facto ele não tem mesmo acesso a essa informação. E se não tem acesso a essa informação, eu diria que isso até é grave, porque para além deste processo ter que ser obrigatoriamente um processo transparente, não só porque a sociedade assim o exige, mas porque estamos a falar de uma capital europeia da cultura, estamos a falar de muito investimento público, portanto necessitamos que exista a máxima transparência possível. Ainda para mais com quem está dentro do processo e com quem teoricamente lidera esse processo, que é a Câmara Municipal de Évora. Portanto, alguma coisa
estará incerta neste tema da concretização da associação em si. Depois, por outro lado, há aqui uma questão muito concreta com a associação e com as verbas que vão ser geridas por esta associação. É que estamos a falar de um modelo jurídico, não é? Portanto, no fundo, se é associação, fundação ou outro tipo de entidade, acima de tudo estamos a falar de modelos jurídicos, e nós sabemos que, do ponto de vista do cumprimento de normas e da transparência, as associações não são certamente o modelo mais transparente. Portanto, isto só para que os nossos ouvintes também entendam, a administração pública, seja ela uma autarquia ou Estado Central, está obrigada ao cumprimento de normas que outras entidades não estão, nomeadamente as associações. Portanto, é fundamental que nos estatutos desta associação estejam procedimentos de transparência e de fiscalização de como é que estas verbas são executadas. E nós não sabemos se efetivamente estão nos estatutos, porque nós não conhecemos esses estatutos, e eu poderia dizer nós, no contexto de habitante, não é? de município, e até percebo que num primeiro momento os municípios não conheçam os estatutos, mas como eleito na Assembleia Municipal, se calhar era bom conhecer esse projeto de estatutos. Mas não conhecemos. E, pelo aquilo que temos percebido, é que os vereadores da Câmara Municipal de Évora, da oposição, também não conhecem, não estão por dentro deste processo. E não estão por dentro por não quererem estar por dentro deste processo. Não estão por dentro porque, de facto, quem tem poder na Câmara Municipal de Évora, os eleitos do Partido Comunista, não dão as informações em tempo útil, não dão as informações com clareza. E isso, de facto, é um problema, porque a Câmara Municipal de Évora, órgão, é composto pelas pessoas que têm poder, ou que têm os pelouros, que neste caso são do Partido Comunista, e pelos restantes. E ainda ontem este tema foi falado, na última reunião foi falado este tema, foi perguntado precisamente qual é que era o ponto de situação em relação à criação da associação, e as respostas são sempre vagas. Portanto, está a ser concretizado, ou o Governo concretizou, mas nada mais do que isto. Portanto, não chegam documentos, não chegam relatórios, não chega informação nenhuma. Portanto, aí mostra logo que há aqui um problema de transparência ao início. E tenho receio, naturalmente, e aqui o Luís frisou a questão do mandato autárquico, com certeza que este receio será pelo menos sentido se as coisas continuarem assim até ao fim do mandato autárquico, é que a postura da Câmara Municipal de Évora se mantenha deste ponto de vista. Claro que depois temos o outro lado, que é, temos um fim autárquico, agora neste momento até vamos ter umas legislativas, a seguir umas europeias, logo a seguir umas autárquicas, portanto o tempo passa a correr. A verdade é que depois há muito trabalho que decorre precisamente, ou que até pode ficar bloqueado precisamente deste tipo de eleições. O caso das eleições legislativas, já sabemos que bloqueia automaticamente este progresso e até pode eventualmente comprometer verbas ou a transferência de verbas para que esta associação possa começar a trabalhar. Portanto, temos aqui de facto várias preocupações. Preocupações do Francisco, mas a Patrícia tem novidades para nos contar, não é? Eu não esqueci. Agora, de uma forma breve, temos mais um tema importantíssimo para tratar também. São públicas, não é? Pronto, mas eu desculpa, mas vou ter que colocar... Eu sublinhei no início que, de facto, há um ano estávamos a valorizar todos. E uma coisa é o estado em que está, outra coisa é nós procurarmos iludir que há aqui um conjunto de fatores e que há tempos que são normais e naturais. Ora, se o Governo, só no Governo mais próximo, se não estou em erro, foi em junho, é que se respondeu às várias tentativas de negociação. Pronto, também é importante que nós sublinhemos isso. Cabe ao Governo criar e emitir o decreto-lei dos termos da associação, da criação da associação. Do ponto de vista de modelo de governança, isso é claro, está no bid-book, não há dúvida nenhuma. Naturalmente, há um conjunto de aspectos que só podem ter sequência a seguir àquilo que o Governo decidir, em negociação naturalmente com as partes. Volto a dizer, do que sei, a Comissão Executiva, todas as partes foram auscultadas. Há uma firmeza muito grande que se respeita aquilo que é o modelo inscrito na candidatura. Agora vamos ver o que é que o Governo faz. Porque eu penso que esta caixinha por parte do Governo,
alguma coisa pode querer dizer Achas que pode relativamente... ter uma caixinha de surpresas? Pode querer dizer ir um bocadinho a tentar, porque isto também é típico do Partido Socialista, ainda por cima nestas situações de fim de mandato, nas situações em que a gente está, quase que diria com chantagem, né? Ou é assim, ou isto põe em risco várias coisas, pronto. E portanto, mas esperemos, estou em crer que será tudo gente séria, pelo menos daqui penso que é, toda a Comissão Executiva tem feito um esforço muito grande, com o destaque naturalmente para a Câmara, esperemos que o Governo não crie aqui outro tipo de dificuldades. Um outro aspecto é esta questão que o Luís Pardal colocava do alargamento e da região, isso está contido no modelo da candidatura. Não foi o Governo. Esta concepção de ser região... O Governo aumentou 5 milhões de euros estou a dizer a da dotação questão orçamental. de permitir outros conselhos. Claro que isto depois tem que ter tradução prática, não é? Pronto, não é novidades nenhumas. Nós está no bidbook, portanto, aquilo que são naturalmente os efeitos até de infraestruturas, a questão da Casa dos Bonecos, entre outras, mas em 2024, do que se sabe, há já, do ponto de vista de previsão de programação cultural associada a isto, 3 calls, não é? Para agentes locais, para agentes regionais, portanto todos os concelhos, e para agentes nacionais e internacionais, em que há um aspecto muito interessante, que é os agentes locais podem concorrer a qualquer um deles. Ao contrário dos outros que não podem concorrer, portanto, aos locais e aos regionais. E, portanto, acho que nós não vamos, e sublinho isto, com isto termino, é que nós não precisamos de esperar, e a candidatura está feita assim, por 2027 para ter aquilo que são os efeitos, e já em 2024 isso terá já efeito nestas programações, com estas 3 calls que vão existir. Luís Pardal, satisfeito com esta novidade, então, das 3 chamadas já à participação artística? Bem, enfim, naturalmente que é sempre positivo ver calls e os agentes culturais poderem candidatar. É importante é que estas calls sejam suficientemente alargadas e não restritas apenas para alguns agentes culturais, digamos, até mais preparados para, enfim, a profissionalização da cultura. Pronto. Nós estamos a falar que o Concelho de Évora e o Alentejo tem muitos agentes culturais que não estão tão profissionalizados, que têm uma matriz, digamos, de dinamização de iniciativas e de atividades que são muito próprias daquilo que é a nossa identidade, a nossa região, e, portanto, têm dificuldades, naturalmente, em candidatar-se a determinadas calls. E, portanto, espero que a CDU, ou neste caso a Câmara Municipal, possa ter aí um papel de ajudar aquilo que são os agentes culturais, enfim, com as nossas bases de alentejanos, a se poderem candidatar a estas calls que são importantes. Agora, nós não nos podemos esquecer aqui do seguinte, quer dizer, estamos nesta situação de crise política que todos sabemos. Se não houvesse, digamos, este passo de se avançar e de publicar este decreto-lei, aquilo que iríamos estar a dizer é, bem, o Governo não teve a intenção, arrastou isto e deixou passar, quer dizer, perdia-se aqui ainda mais tempo. Acho que é uma atitude responsável, não só do Governo, mas, digamos, das partes, não é? Portanto, isto não é só um que decide, naturalmente, que é por via do Governo que é publicado, mas é fruto de uma construção, de uma negociação, de alguma aprendizagem, inclusive, em Guimarães, que as coisas não correram tão bem, e, portanto, é preciso ter tudo isto em atenção. Portanto, eu acho que foi muito responsável ser, entretanto, publicado e não deixar arrastar mais tempo, porque senão, enfim, estaríamos a abril ainda a discutir o modelo com um governo diferente e depois, enfim, era outra vez o Estado ou o Governo a barrar aquilo que são os interesses locais, que isto não é só um interesse local, é um interesse nacional, a Capital Europeia da Cultura, e para reforçar que, entretanto, o Governo aumentou mais 5 milhões, há pouco disse 4, não? Mais 5 milhões de euros para que se possa investir nos concelhos vizinhos na Capital Europeia. Francisco Brito, acho que o Governo teve aqui mesmo em atenção e está a ter também em atenção esta preocupação relativamente ao que aconteceu no passado, nomeadamente em Guimarães. A questão das contas foi sempre um processo complexo. Aliás, a Capital acabou, o evento acabou e ainda havia dinheiro por receber porque houve um problema grande com a contabilidade. No Porto, lembro sempre que a obra icónica do Porto 2001 foi inaugurada em 2005.
portanto não esteve lá, mas é a icónica do Porto, capital europeia da cultura. E vamos ver como é que será em Évora o nosso pavilhão multiusos. É assim, em relação a esta posição do Governo, eu não estou assim tão certo, pelo menos não temos até ao momento informação que nos diga que o Governo de facto aprendeu ou está de facto a usar esta experiência de Guimarães como facto concreto para que Évora tenha um resultado diferente. Portanto, não estamos a falar das mesmas pessoas. Portanto, quando alguém que está neste processo esteve também no processo de Guimarães, se calhar até poderíamos falar de uma aprendizagem e de colher pelo menos esses frutos. Agora, neste caso concreto, acho que não temos forma de poder afirmar isso. Agora, esta questão que a Patrícia aqui refere dos tempos normais, é preciso também ter aqui alguma cautela com os tempos normais, porque sabemos que as coisas demoram, portanto, não se cria uma associação ou qualquer outra entidade jurídica do dia para a mão, portanto, o simplex do Sócrates não é assim tão simplex quanto isso, e as coisas efetivamente demoram algum tempo, mas a verdade é que 2027 também é amanhã. E há aqui questões da Capital Europeia da Cultura que eu não tenho dúvidas que mais rápido ou mais devagar elas vão acontecer, portanto, se houver menos tempo, fazem-se mais depressa, porque se conseguem fazer as calls, os projetos, a efetivação dos projetos que já estão no bidbook, isto consegue-se fazer. Agora, a questão tem a ver com a preparação da cidade em si, o pavilhão multiusos, a preparação do salão central, se efetivamente vai abrir ou não, tudo o resto que a cidade precisa de tempo, porque são coisas que não se aceleram assim do dia para a mão, do momento para o outro. Porque a verdade é que são precisos concursos públicos, é preciso empreitada, é preciso efetivamente ter projeto, é preciso pôr as coisas no terreno a acontecer. E isso demora muito tempo. E nós, eu sinto e tenho esta preocupação, é que para além da questão programática, nós em termos de infraestruturas poderemos correr este risco de não aprender com o Porto. Não tanto com Guimarães, mas essencialmente com o Porto. Porque efetivamente há muita coisa por fazer em Évora. E claro que podemos dizer que há muita coisa que não tem a ver com a Capital Europeia da Cultura diretamente. Portanto, tudo o que é a preparação da cidade em si, podíamos falar de muitos temas, como a mobilidade, como os espaços verdes, como a limpeza urbana, quer dizer que não são temas, obviamente, que estão diretamente ligados com a Capital Europeia da Cultura, mas que os évorenses têm estes temas como uma preocupação central para que a Capital Europeia da Cultura seja algo que os orgulhe. Portanto, os évorenses não querem receber cá o mundo inteiro, salvo seja, com uma cidade suja, com uma cidade sem espaços qualificados, com uma cidade que tem um centro histórico que não é capaz de responder às necessidades básicas de mobilidade inclusiva. Portanto, é necessário tornar estas coisas execuíveis e, acima de tudo, de pô-las a mexer. E aí é que eu ainda tenho mais dúvidas e ainda por cima com esta questão de termos o fim do mandato autárquico em 2025 e depois teremos um novo executivo que assume funções, que naturalmente terá que fazer muitas reestruturações na Câmara Municipal de Évora para que ela seja operativa e eficiente. E ainda ter que executar isto tudo, isto é pesado. É pesado e, acima de tudo, para o próximo executivo. Bem, da Capital Europeia da Cultura, e está quase a celebrar um ano, é amanhã, dia 7. Vamos ao tema que nos traz a Patrícia Machado, nesta quarta-feira, dia em que o Orçamento da Câmara também vai a votos, mas vamos falar de outro. Após a demissão do Primeiro-Ministro, o anúncio da dissolução da Assembleia da República e convocação de eleições antecipadas, foi aprovado o orçamento para 2024. Pergunta à Patrícia que orçamento é este? Será que responde às soluções que o país precisa? Patrícia. Eu tenho a forte convicção de que não. Aliás, nós já tivemos há 2 anos uma situação idêntica, até a partir da chantagem, digamos assim, do PS, porque queria naturalmente ver-se livre para aplicar a sua política, e está aí à vista de todos, que não foi necessário aprovar o orçamento e, portanto, os tempos foram relativamente idênticos. Pronto, após esse anúncio, sabendo nós na decorrência do quê, o Presidente da República resolveu, portanto, ainda assim, aliás, o Presidente da República, e com o acordo, que não foi só do PS, portanto, foi também dos partidos à direita, no essencial, que tiveram de acordo em aprovar um orçamento. Ora, um orçamento na sua origem, na sua proposta, e aquilo que mudou
não muda aquilo que é o que está naquilo que são as respostas estruturantes que precisam de ser dadas para o país, mas desde logo as respostas mais imediatas, não responde e não mudou, diria assim, 1 milímetro relativamente a essa matéria. E mesmo sobre, digamos assim, aquilo que foi, a gente falava aqui noutro programa, que eu até dizia, penso que até foi em off, não foi em direto, que dizia o IU que vai sair, portanto, aquilo naturalmente, para além da injustiça fiscal que ele em si mesmo transportava, sobre isso não há dúvida nenhuma, o que ele serviu mesmo foi para desviar as atenções daquilo que era essencial que lá está. E, portanto, nada mudou relativamente a isso, porque continuam lá todas as injustiças relativamente às questões da habitação, às questões da legislação laboral, relativamente às questões, por exemplo, desta questão de travar os preços dos produtos essenciais, a questão do limite às rendas, a questão de ir buscar à banca, portanto, que ganha 12 milhões de euros por dia, para travar aquilo que tem sido o desespero a que têm sido votadas as famílias, sobre isto é zero. A questão daquilo que é o sinal da elevação geral dos salários. E claro, agora o Luís vai dizer que é o maior aumento sempre, pois é relativo, porque o que era 20 euros há uns anos, hoje 50 não é a mesma coisa no bolso dos portugueses, cada vez sobra mais mês no fim do salário. E, portanto, aquilo que são respostas essenciais não foram dadas, mesmo com as alterações não mudou, diria, 1 milímetro, e, portanto, é com sérias dúvidas e profunda preocupação que vamos ter, portanto, um orçamento que não responde a esses problemas. Dito isto, não é por o orçamento estar aprovado que agora se baixa os braços e fica à espera de alguma coisa, desde logo das eleições, para reivindicar aquilo que se tem direito. E, portanto, acho que há muita coisa além do orçamento que se tem que dar resposta, nomeadamente focava esta, as questões dos salários, a questão da contratação coletiva, a questão do Serviço Nacional de Saúde, as questões da educação e as questões da habitação e do custo de vida são aquelas matérias que não pode, portanto, prolongar-se as respostas necessárias. Aliás, viu-se agora com esta estocada final por parte final, portanto, que o Governo fez com os médicos, que é mais um ex-libris naquilo que é vão para o privado porque aqui vocês não se safam. E, portanto, é esta a resposta e foi estas mãos livres que o Governo quis ter em 2022 e, portanto, também é preciso dar uma resposta, diria assim, no dia 10 de março, mas isso é outra conversa. Mas, de facto, este orçamento não responde de todo àquilo que são os problemas e as pessoas sentem isso no dia-a-dia. A propaganda não corresponde àquilo que cada um sente no dia-a-dia. Luís Pardal, esta é uma crítica forte, a propaganda não corresponde à realidade. Como é que tu analisas este Orçamento do Estado aprovado por um governo em saída de funções, que não está em gestão porque o Presidente da República decidiu que afinal não era logo e que contornava aqui um bocadinho também a lei e empurrava isto um bocadinho mais para a frente para ser aprovado o orçamento? Este orçamento corresponde ou não àquilo que o país precisa? Eu estou em choque com o que ouvi agora a Patrícia dizer. Aliás, mais propaganda que isto é difícil. Portanto, o próprio orçamento não é mais propagandista do que o argumentário todo que a Patrícia acabou de fazer, com todo o respeito que tenho certamente os nossos ouvintes pela estão Patrícia. A refletir sobre isso. Não, exato. Não, é o que a Patrícia acabou de dizer, é dizer assim: é preferível não termos orçamento e é preferível não ter o maior aumento sempre nos apoios às famílias, portanto, que é de facto muito significativo. Que, de facto, é o maior de sempre. Não, isso podemos discutir a seguir a questão da carga fiscal. Mas que se está a refletir, aliás, este é um exemplo, são 2,3 mil milhões de euros de investimento nas famílias com filhos, que em 2015 eram 1.000 milhões. Portanto, bem, enfim, a realidade de 2015 não, então é esta e as pessoas sentem. A Patrícia está a dizer que as pessoas não sentem, não, isto vai se sentir. As pessoas vão sentir o aumento dos salários. Se chega, não, claramente que nunca chega. Queremos sempre receber mais, ganhar mais daquilo que é o nosso desempenho e o nosso trabalho. Mas o que a Patrícia estava a dizer é que era preferível não termos aquilo que é a maior descida do IRS do primeiro ao quinto escalão. Era preferível não termos. Era preferível não termos 100% de isenção de IRS jovem. Era preferível não termos esta medida.
era preferível não termos as pensões aumentadas com a inflação que é indexada à inflação. Era preferível não termos. Quer dizer, quando é que foi o último ano em que um governo cumpriu com este aumento de pensões? Digam-me quando é que foi o último ano. Com certeza que não temos memória para isso. Portanto, eu fico impressionado com isto. Portanto, isto de facto foi uma medida responsável. Acho que com mais concordância ou com menos concordância, a larga maioria dos portugueses concorda que é responsável que este Orçamento de Estado tenha sido votado e tenha sido aprovado. Agora, para além destes pontos, que são aqueles que são mais conhecidos, eu traria aqui ao programa algumas outras medidas que foram aprovadas para o Orçamento de Estado e acho que têm também importância e acho que é importante também falarmos sobre estes assuntos. Ora, um deles, até já falámos aqui na rádio, julgo que até mais informalmente do que formalmente, mas que, portanto, está no Orçamento de Estado a criação de um novo modelo de serviços públicos para o próximo ano, em que está tudo integrado, o presencial, o digital, o telefone, a videochamada, e a criação da aplicação. Luís, isto está no Orçamento de Estado para ser concretizado no próximo ano. Há uma aplicação única do cidadão que articula com todos os canais. É preciso aplicarem de facto. Mas está aqui. Mas a realidade é esta. A realidade é esta. Estamos a falar de outras medidas, por exemplo, em termos da cultura, o IVA zero para os acompanhantes de pessoas com deficiência. Estamos a falar do turismo, com a agenda do turismo do interior, em que 1.500 empresas do interior são beneficiadas. Há uma diferenciação positiva para 50 concelhos do interior do país. Em termos de agricultura, por exemplo, são compensados pelo aumento do custo dos combustíveis. Portanto, são 34 milhões para apoiar os pequenos agricultores que são detentores daquilo que é o estatuto de agricultor familiar. Portanto, a Patrícia já só se apoia os grandes agricultores. Não, este é um exemplo de apoio à agricultura, à agricultura familiar. A criação de um incentivo fiscal para novos agricultores. Uma majoração de 40% em termos na aquisição do incentivo fiscal, na aquisição de fertilizantes e de sementes, por exemplo. Portanto, isto são exemplos. Em termos de coesão territorial, não é? A redução de 30% das portagens do interior e do Algarve. O reforçar o poder local. As autarquias, a Câmara Municipal de Évora, por exemplo, duplicou o orçamento nos últimos 2 anos. Agora para o próximo ano, em termos de dotação orçamental. Portanto, isto não é também brincadeira. Era melhor, com os níveis. Não, mas isto vai ter impacto. Isto vai ter impacto. As câmaras municipais saem reforçadas. Vamos lá ouvir então e tem outros Francisco. exemplos muito interessantes para dar. Já estou a oportunidade. Francisco Brito. Que não interessa discutir isto é o chamado leilão pré-eleitoral do Partido Socialista, não é? Portanto, há aqui uma série de ofertas, depois já sabemos é que, como eles acreditam pouco, vão ser governo a seguir, isto agora vale tudo, não é? Olha que não. Bem, mas este orçamento, houve muitas críticas, por exemplo, à direita, a dizer que este era um orçamento à direita, precisamente, dizer que era difícil a oposição à direita votar contra um orçamento como este. Francisco. Não, a verdade é que o orçamento é inconsistente e a questão, e vou dar exemplos concretos, aliás, eu falei disto no último programa, de forma um pouco mais rápida, e vou dar exemplos concretos de propostas do Partido Social Democrata para o Distrito de Évora e que foram todas chumbadas pelo Partido Socialista. Portanto, um centro de alto rendimento para o Concelho de Évora, que é uma estrutura fundamental para que nós tenhamos efetivamente capacidade de conseguir ter treinos para atletas olímpicos, de servir não só o Concelho de Évora, mas servir obviamente o Alentejo e servir também o sul do país, nomeadamente também o Algarve, que o Partido Socialista chumbou, portanto não sei qual é que será depois a posição do Partido Socialista eleito na Câmara Municipal de Évora e na Assembleia Municipal, mas a verdade é que o PS chumbou esta proposta. A instalação e exploração da plataforma logística de Vila Viçosa no Conselho Internacional Sul, portanto servir a Rota dos Mármores. A proposta foi rejeitada pelo PS, com o PAN, pronto, que enfim, é o que é, e volta novamente a dizer não à plataforma logística.
o programa de apoio à requalificação da paisagem envolvente à zona dos Mármores. Portanto, olhar aqui para um problema estrutural que é continuadamente colocado de lado, que o Partido Socialista, enquanto foi poder nas autarquias locais desta zona afetada precisamente pela questão dos escombros nos Mármores, não trabalhou, e agora, em sede de Orçamento de Estado, também não quer trabalhar quando há uma proposta concreta do PSD para que isto seja tratado. Programar a transferência, e isto é uma questão bastante importante do ponto de vista de futuro para a cidade de Évora, que é programar a transferência da Escola de Saúde e da Escola de Enfermagem para junto do Hospital Central do Alentejo. Portanto, o Partido Socialista chumbou. Agora vamos ver qual é que será a posição do Partido Socialista em sede de discussão do plano de urbanização de Évora. Portanto, está a dizer que quer que o hospital que decidiram que ia ser numa zona totalmente alheia à cidade, quer que fique mesmo muito alheio à cidade. Portanto, completamente longe de tudo e, pelo que estamos a ver, até com dificuldades de acesso e de ter água e esgotos. A solução definitiva para a estrada de Borba, que nós vimos em 2018 com aquele grande desastre que houve do desabamento, que o Partido Socialista não quer que seja reabilitados 100 metros de estrada e que aquela estrada seja uma estrada funcional, portanto, quer que a estrada continue fechada. Chumbou a proposta do PSD para que ela fosse arranjada. O Bloco de Rega de Mourão, quer dizer, Mourão perdeu 1/3 de território com o Alqueva. Tem água aos pés, mas não pode ter um bloco de rega. Portanto, os agricultores daquela zona, os agricultores que perderam 1/3 do seu território, não podem ter as suas plantas regadas com alqueva. Têm que esperar pela umidade, porque, de facto, o bloco de rega não existe. O mecanismo de compensação para as autoestradas do interior. Portanto, é algo que até afeta mais do que propriamente esta região em concreto. O regime contributivo para as tapeteiras de arraiolos e para os barristas de Estremoz. Portanto, isto são tudo propostas concretas para o nosso território que o PS teve a coragem de chumbar. Portanto, eu pergunto-me, e até deixei esta pergunta no programa anterior, o que é que os eleitos do Partido Socialista pelo distrito de Évora estão a fazer, não é? Portanto, se conseguem chumbar todas estas propostas, conseguem, nem têm intenção, efetivamente, de defender estas questões, são questões concretas do nosso território, não é? Portanto, quer dizer, será que é assim tão penoso para o país o regime contributivo especial para as tapeteiras de arraiolos e para os barristas de Estremoz, do boneco de Estremoz, património da humanidade? Quer dizer, será que isto é tão lesivo ou tão pesado para o Orçamento de Estado? Será que é justo que a população de Mourão não tenha acesso à água do Alqueva que tem ali aos pés? Quer dizer, isto são coisas tão concretas que uma pessoa até se pergunta como é que é possível o Partido Socialista não querer isto para o território? Como é que é possível chumbar isto? Ficamos realmente com esta dúvida. Patrícia Machado, juntas-te a estas críticas que o Francisco aqui faz ao orçamento? É a realidade, lá está, comprova e desmente a propaganda. Pronto, porque é uma realidade. Porque vamos lá ver, o que as famílias sentem é que cada vez têm mais dificuldade em pôr comida na mesa, em pagar a sua renda da casa, em sobrar o tal dinheiro ao fim do mês, portanto, porque já se esgotou o salário que as famílias precisam, sem ser para cada uma delas que o recebe, sem qualquer ilusão que qualquer coisa vale, mas o que as famílias precisam é do aumento geral dos salários. E um aumento geral dos salários que não só reponha a capacidade de poder de compra, e já agora das pensões, que não só reponha o poder de compra perdido com os níveis de inflação e o aumento do custo de vida, como eleva a qualidade de vida. Portanto, os trabalhadores é quem produz a riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída. O que a gente assiste são 25 milhões de euros por dia de lucro dos principais grupos financeiros em Portugal. Não é do pequeno produtor ou do agricultor, é dos principais grupos económicos, e sobre isto, do ponto de vista de justiça fiscal, zero. Teve os votos contra do PS, as várias propostas do PCP, do PS, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Sobre estas questões da justiça fiscal foi tudo corrido a zero, inclusive a baixa do ponto de vista de IRS portanto, dos impostos sobre o trabalho. E, portanto, propostas concretas. Não, que o PCP teve e foi votado contra. Se formos às questões da habitação, já há pouco coloquei, a habitação, falei há pouco, 12 milhões de euros por dia que não são beliscados da banca, e não se põem estes lucros
a travar o desespero de milhares e milhares de famílias. Mas fomos para as rendas. A proposta do limite do aumento das rendas, estamos a falar também, vão começar agora em dezembro as pessoas a receber a carta, aliás já devem estar a receber, com o que isto vai significar de aumentos. E, portanto, mas é para as famílias, mas podíamos falar, ainda há pouco se estava aqui a valorizar muito as pequenas coletividades e as coletividades que estão também a começar a receber cartas com os aumentos das rendas. E sobre isso também não há qualquer... Portanto, o que as famílias precisam é disto. O SNS, se há maior prova das tais mãos livres que o PS tanto ensejou, aí está a política, e eu concordo com o que tu há pouco dizias, Luís, é de facto um orçamento de política de direita. Por isso é que o PSD e outros tiveram tanta dificuldade na discussão, porque de facto há muitas delas que faziam o mesmo. Aliás, via-se também pelas votações na generalidade naquilo que toca legislação laboral, habitação, justiça fiscal e tudo o que possa travar e melhorar a qualidade de vida, pondo em causa estes tais grandes, porque a bipolarização que se fala agora não é entre a esquerda e a direita, é aqueles que defendem, de facto, este caminho que nos trouxe até aqui, ou aqueles que o querem alterar. O SNS é um exemplo escandaloso, como estava a dizer, aquilo que demonstra. Era isto que estava no orçamento para 2022, peço desculpa. Era isto. Era a continuação da drenagem. Houve uma proposta concreta do PCP, que era a questão do regime exclusivo dos profissionais, dos médicos, naturalmente com incentivos, nomeadamente a majoração de 50% relativamente ao seu salário. Regime exclusivo, opcional, naturalmente, não é obrigatório, mas regime exclusivo com um conjunto de incentivos. Mais uma que foi em uníssono. PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. Isto sim fixa aos médicos e dá resposta ao Serviço Nacional de Saúde. Mas fomos para o distrito, a mesma coisa. O PCP não teve problema nenhum em acompanhar propostas, nomeadamente estas e aliás tinham algumas que eram idênticas, nomeadamente sobre os barristas, sobre as tapeteiras, portanto, relativamente a isso, em acompanhar aquelas que consideramos que são justas. Mas o PS tem 2 deputados. O PS tem 2 deputados, não houve uma única proposta para o distrito. O Luís pode dizer, o orçamento, há coisas que contemplam também o distrito. Coisas concretas, como nós apresentámos, recuperação das estradas que estão a ser estragadas por essa obra importante que é da ferrovia, mas estão a ficar um rastro de destruição. Votado contra pelo Partido Socialista, relativamente ao investimento no hospital e aquilo que o Conselho de Administração tem exigido, que é a questão da verba para os equipamentos, que daqui a um ano não há. Votado contra. A questão da requalificação das escolas. Votado contra. Esta questão das tapeteiras, dos barristas, da ferrovia, das circulares de Montemor, que o Presidente da Câmara tanto tem falado, votado contra. Portanto, é a tal realidade que contrasta depois com a propaganda, naturalmente. Este é um orçamento contra o Distrito de Évora? Com tantas propostas? Claro. É contra o país. Não responde aos problemas do país. Tudo é contra os portugueses. Não, reparem, eu tenho aqui 3 notas, digamos, para fechar. Como é que recebes estas críticas? Sim, consideras que são injustas na tua perspectiva, perante a tua visão? Não, é tática política, mas isso já lá vou. Portanto, eu tenho 3 notas. A primeira, digamos que... é uma crítica, digamos, enfim, crítica eu acho que qualquer pessoa reconhece as dificuldades que o nosso Serviço Nacional de Saúde está a atravessar e, portanto, eu considero que o Governo deveria ter sido mais ambicioso, digamos, naquilo que deve ser o reforço do Serviço Nacional de Saúde. É certo que é o maior, digamos, é a maior dotação orçamental de sempre, mas ainda assim nós estamos a atravessar uma fase muito complexa de alguma agitação na área da saúde e acho que o próximo governo deve focar-se muito nesta matéria, trabalhar muito com os parceiros sociais que estão aqui envolvidos. Fazer o que o PS não foi capaz de fazer. Não, reparem, não. Nós temos que ser factuais. Tem havido um investimento muito grande e algumas reformas interessantes daquilo que tem sido o Serviço Nacional de Saúde. Ora,
nós chegámos aqui a um ponto, digamos, Reformas de ao ruptura. serviço de quem? Não, E do quê? não é isso. Porque as pessoas não estão com o melhor Serviço Não, e Nacional estamos de aqui, Saúde. estamos aqui com as ULS a serem concretizadas, que ficou a meio, enfim, e não é só isso. É preciso, de facto, ter uma perspectiva diferente para o Serviço Nacional de Saúde e haver esse reforço. Portanto, esta era uma primeira nota. A segunda nota, digamos que são outras ações que são muito importantes, digamos, do Orçamento de Estado, e estamos a falar aqui, algumas que vão ter impacto também aqui em Évora e no Alentejo, que é muito interessante. Portanto, o Governo transferiu, portanto, as competências na área da educação para as autarquias. Ora, aquilo que depois se vê muitas vezes dizer, mas não transferiu verbas e agora temos este encargo e as escolas estão a cair. Muito bem, não. Estamos a falar que são 1,7 mil milhões de euros que vão ser transferidos vão ser investidos nas escolas, na construção de novas escolas e na reabilitação de escolas. E estamos a falar de 451 escolas em termos nacionais. Portanto, é muito significativo e, a médio e longo prazo, é um enorme investimento na área da educação e isto não tem um encargo sequer para os municípios. Não digas isso. Não, é verdade. Não está inscrito. Não digas isso. O valor do custo é que não tem nada a ver com o valor de mercado que está associado. Nem há empreiteiros para isso tudo, se os 300 municípios forem depois, lá outra situação que aqui que é interessante é, por exemplo, o passo social que foi alargado e que chega a quase 3 milhões de portugueses e que irá muita gente beneficiar com esta medida e que é uma medida que vai ser sentida, com certeza. Depois, e para terminar aqui estes exemplos, na área das creches, o alargamento da gratuidade das creches. Nós já damos quase como que adquirido que as creches são gratuitas para muita gente, para muitas crianças e, neste caso, para as famílias. Ora, isto não era aquilo que acontecia há antes 3, da 4, do PCP, 5 anos 2016, atrás. E agora aproveito esta questão da facto. proposta do PCP para falar sobre a tática política. Que é curioso que o PCP e o PSD aliaram-se, digamos, nesta tática política, que é o quê? Apresentam todas e mais algumas propostas para depois dizer que é chumbado e que é culpa do PS, que o PS quer o pior para a região. Desculpem lá. Nós temos que fazer uma distinção clara. Eu percebo que não se queira fazer essa distinção clara daquilo que é o orçamento que é, portanto, que é alocado para determinados projetos. Nós temos que fazer essa distinção com aqueles projetos que podem ser construídos, podem-se avançar, mas com recurso a fundos comunitários. E, portanto, estamos a falar aqui, por exemplo, o bloco de rega de Mourão, não faz sentido incluir-se no Orçamento de Estado porque ele pode ser concretizado com fundos comunitários. Então quer dizer que está no PT 2030. Explica lá como é que se compra os equipamentos daqui a um ano quando o PT 2030 ainda nem tem abertura de concursos abertos. Está bem, mas terá concursos abertos. O Conselho de Administração do Hospital, terá como é que concursos isso abertos. é possível? Não, mas já estão a sair concursos. E o orçamento pode incluir e depois, já estão, se for o mas caso uma disso, coisa não tem nada a ver com a outra. Não é como a IP2, Repara, nem uma coisa o Bloco nem de Rega em outra. Mourão, o PSD em 2015 deu como encerrado definitivamente aquilo que era o regadio no Alqueva. Desculpem lá. Que legitimidade é que têm agora para vir dizer que não querem? A questão é que efetivamente não havia dinheiro. Não. Naquela altura, efetivamente São não havia opções dinheiro. políticas. Isso aí são opções políticas. Pois são opções políticas. Agora, não me venham dizer que o PS não quer ou quer o mal para a região. Não. É uma questão de construção de orçamento e temos que reconhecer que se pode pagar. Nenhuma proposta os deputados fizeram. Se se pode concretizar obra com recurso a fundos comunitários, não vamos incluir no Orçamento de Estado. Francisco, são redundantes, são propostas que realmente não deviam estar presentes e podem ter caminho por outro lado. É assim, obviamente, tem cabimento noutros... Não, para mas a questão é, a o partir tema do do momento em que não então. há cabimento no outro lado, ou estão inscritas no PT 2030 ou não estão inscritas no PT 2030. Portanto, isto tem que ser claro e inequívoco, não é? E o PT 2030 tem que chegar efetivamente aos territórios. Agora, se isto não está inscrito, se não estão inscritos... Isso é o programa de fundos comunitários, o Portugal 2030. Exatamente, se não está inscrito, portanto, obviamente tem que estar noutro sítio. O outro sítio é o Orçamento de Estado, não é? Não queremos que seja com o bloco de regadio de Mourão, seja feito com o orçamento
orçamento minúsculo que a Câmara de Mourão tem, não é? Quer dizer, ninguém terá com certeza essa proposta. Agora, eu acho que há aqui várias questões que têm que ser tidas em conta com esta questão do orçamento, porque o Luís Pardal diz que, e satiriza esta questão aqui do PS não querer mal para o território, enfim, se calhar até não quer o mal, pode não querer o bem, mas pronto, ou não se preocupar muito, se calhar é isso que está em causa, não é? Portanto, se calhar precisam mesmo de se preocupar e fazer trabalho, como foi feito pela deputada do PSD eleita pelo Círculo Eleitoral de Évora, pela doutora Sónia Ramos, que efetivamente fez muitas propostas ao longo desta curta legislatura, mas conseguiu fazer muitas propostas e essas propostas foram votadas em sede de orçamento e foram chumbadas pelo Partido Socialista. Agora, há aqui um conjunto de outras propostas, isto para não ir para estas propostas mais globais e que com certeza que tocam a maior parte dos nossos ouvintes, mas eu acho que é importante também que os nossos ouvintes conheçam outras propostas que são feitas em sede de orçamento e principalmente para a juventude. E neste caso concreto o PSD, via os eleitos pela Juventude Social Democrata, fizeram um conjunto de propostas importantes para os jovens, nomeadamente fixar a taxa máxima de IRS em 15%, quando não existe essa isenção já prevista. O instrumento para garantir a compra da primeira casa, ou seja, o Estado ter um mecanismo de empréstimo ou de facilitar a que os jovens não tenham que dispor de verba para darem de sinal ou darem de entrada da casa. Portanto, isso é logo um problema para a compra da primeira casa, é que os jovens efetivamente nem o dinheiro para a entrada têm e o Estado aqui deve ser atuante. A isenção do IMT para a compra da primeira casa para a juventude, a isenção do imposto de selo, em relação ao alojamento estudantil, ou seja, nestas zonas e que em Évora é um problema concreto, a contratação de unidades de alojamento estudantil, portanto, que já existem, quer por via daquilo que são as pousadas da juventude, que podem ser contratualizadas para responder no imediato até que hajam residências de estudantes, o cheque psicólogo, portanto, enfrentamos problemas gravíssimos de saúde mental e que, de facto, não estão a ser devidamente tratados pelo Governo. Portanto, a JST propôs que existisse o cheque psicólogo. A proposta de mais psicólogos na escola. Isto foi tudo chumbado. Eu que estou a dizer, foi tudo chumbado. Destas de 16 propostas, só uma é que foi aprovada e eu já lá vou chegar. Alargar o acesso a bolsas e apoios sociais para todos os trabalhadores estudantes. Portanto, isto foi chumbado pelo Partido Socialista. Isto é difícil. Não, mas não são alargados a todos. A verdade é essa, é que não são. A isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social no início para os trabalhadores estudantes e para os trabalhadores jovens no início da sua atividade. O aumento da dedução em sede de IRS para as despesas de formação e educação, que é algo que toca diretamente as famílias. Portanto, isto tudo foi chumbado e o PS apenas votou a favor e de uma medida que obviamente também é muito importante, que é o reforço dos incentivos à atividade física através da dedução em sede de IRS, passar de 15% para 30% das despesas com ginásios. Mas depois, voucher cultura para jovens, a redução do IVA para a taxa mínima na alimentação para bebés. Isto foi tudo chumbado pelo Partido Socialista. Portanto, quando se diz que isto é um orçamento à direita, não é de facto um orçamento à direita. Não é um orçamento à direita. Não é um orçamento que toca as pessoas e que melhora a vida das pessoas, que melhora a vida no imediato e que melhora a vida no médio prazo, estruturalmente. Portanto, não é um orçamento à direita, ou então é de alguma direita que não é direita ou centro-direita do PSD, garantidamente. Portanto, porque isto efetivamente não chega no concreto à vida das pessoas. Não chega. As pessoas não conseguem sentir a sua melhoria do dia-a-dia. As pessoas quando vão ao supermercado, e isto está a acontecer e infelizmente no próximo ano não ficará mais fácil, as pessoas quando chegam ao supermercado para comprar qualquer coisa deparam-se com preços muito elevados em produtos que são bens essenciais e não têm verba disponível por via do seu trabalho para fazer face a este aumento de despesa. Portanto, as pessoas cada vez têm mais gastos e cada vez sentem que recebem menos, porque por mais que se fale em aumentos e que o PS fale em aumentos, na realidade esses aumentos depois não são factuais com aquilo que é realmente a necessidade de aumento que as pessoas têm. Portanto, ou realmente há um orçamento que responda a isto, ou então de facto este orçamento não pode e não responderá às necessidades dos portugueses. Entramos na última parte deste sim, não, talvez, com um sim, um
não ou talvez, escolhidos pela Patrícia, pelo Luís e pelo Francisco. Patrícia Machado, um sim, um não ou talvez hoje? Infelizmente é um não à continuação da barbárie que se está a acontecer na Palestina, uma chacina completa e, portanto, que depois da chamada pausa humanitária, com tudo o que isso significa, de pouco humanitário que aquilo tem, portanto, Israel volta com a carga toda, de facto arrasando hospitais, vias de comunicação, crianças, são milhares de crianças já mortas naquele território e, portanto, isto, acho que cada vez tem que haver mais vozes de gente que luta pela paz a pedir que aquela chacina termine de uma vez por todas e que se respeite naturalmente a liberdade da Palestina e o respeito pelos dois Estados. Luís Pardal, um sim, um não ou talvez hoje? Eu trago um não, enfim, poderia trazer um não à cunha do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que para mim é abuso de poder, mas pronto, mas não é esse não que eu trago. O não que eu trago é ontem foi divulgada o resultado da Comissão Técnica, portanto independente, que concluiu que Alcochete é o sítio que tem melhores condições para receber o aeroporto. Como de Alcochete que é em Benavente. Sim, exato. Mas afinal, o PCP tinha razão. A esta altura o Pinho deve estar chateado. Mas, portanto, o meu não é sobre o resultado das conclusões da Comissão Técnica Independente, é sim a reação de Luís Montenegro. Portanto, nós podemos concordar ou discordar se Alcochete deve ou não deve ser. Agora, a reação de alguém que se candidata a Primeiro-Ministro de Portugal, a primeira reação que tem é o poder político não tem que atacar nada. Portanto, é isto que... Não, foi o que ele disse. Pronto, e exatamente, disse muito mais que isso. Disse o quê? Que vamos criar, a partir de hoje, vamos criar um grupo interno do PSD e que vamos avaliar as possibilidades. Isto é um profundo desrespeito à Comissão Técnica Independente. É um profundo desrespeito àquilo que é o conhecimento técnico. Podemos concordar ou não. Agora, alguém que quer ser Primeiro-Ministro de Portugal é uma reação destas que tem sobre um assunto estruturante para o país. Desculpem lá, mas alguém não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Francisco Brito, fica para depois qualquer comentário que possa vir, mas para outro programa, agora um sim, não, talvez teu. Muito bem. Custa, não custa, mas enfim, não me deixam comentar e não comento. Eu hoje trago um talvez a uma informação que foi veiculada na reunião pública de Câmara, na Câmara Municipal de Évora, no dia 22 de novembro, pelo Sr. Presidente da Câmara, que disse, em resposta a uma pergunta que o vereador Henrique Sinsim fez, disse que o Salão Central abrirá no início do ano, portanto o meu talvez para esta abertura do Salão Central, que de facto, enfim, teve o tempo que nós todos sabemos como ruína, finalmente foi reabilitado, fazendo aqui... servindo muitas bandeiras políticas para o Partido Comunista, mas depois, na realidade, afinal, houve uma série de erros que, enfim, não têm culpados, não é? Portanto, erros graves, nomeadamente em relação à questão do PT, do tal posto de transformação, que estava previsto de uma forma e, afinal, depois houve uns erros e não foi feito dessa forma. Também não há consequências para quem tem esses erros, mas, finalmente, o mais importante é que parece que vai realmente abrir e que sirva realmente as pessoas, sirva realmente o centro histórico, portanto, aqui o talvez, para ver se realmente isto é uma informação fidedigna. Então, mas nesse talvez, permite-me uma pergunta, que erros foram esses? Agora já, afinal, já dá para... Não, apenas uma pergunta, estou a pedir um comentário. Não, comentários não há, estou apenas a fazer um comentário. O posto de transformação estava previsto... Para quem ouve... O posto de transformação, ou que é público, estava previsto que já estivesse em obra há muito tempo, portanto, fosse realizado de outra forma, necessitando de equipamentos que estavam em obra e que saíram de obra antes do posto de transformação ser montado. Portanto, se essa informação a obra foi veiculada por foi desmontado do estaleiro antes de tempo, é isso? Exatamente. Isto foi o que foi veiculado pela Câmara Municipal de Évora e se isto realmente é verdade, tem que haver consequências, não é? Portanto, esta obra está atrasada 2 anos, pelo menos, só por causa desta questão do posto de transformação. O posto de transformação... O que é que lá faz falta para colocar o posto de transformação do estaleiro? Neste momento já está a ser construído de outra forma. Ou seja, já não é construído no edifício, é construído fora do edifício. Fica esse esclarecimento. Obrigado, Francisco. Chegamos ao fim deste Sim, Não, Talvez, de 6 de dezembro. O encontro com a Patrícia Machado, Luís Pardal e o Francisco Brito fica desde já marcado para de hoje a uma semana. Claro, aqui na Diana FM, quarta-feira às 18, domingo às 21 horas. É boa hora também para ouvir o programa com mais alguma tranquilidade no início da noite e, sempre que quiserem, www.dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde.